25 de Abril é uma manifestação que existe desde a Revolução e que todos os anos se repete depois da Revolução. A permanência de uma manifestação anual, multitudinária, com centenas de milhares de pessoas na rua todos os anos, significa que as pessoas entendem que a democracia foi uma conquista delas. Não foi um ato de generosidade otorgado pela burguesia ao povo português. Foi uma conquista social e política do movimento popular. E é isso que significa a persistência anual, permanente, da manifestação do 25 de Abril em Portugal. 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! Todos pretendemos, nesse dia, festejar a liberdade, festejar o 25 de Abril e os valores que nos trouxe à nossa sociedade, e, portanto, o que nós pretendemos é que essa grande manifestação popular continue a ser significativamente referenciada em todo o mundo como uma manifestação de alegria, de defesa da liberdade, dos valores que para nós são fundamentais. Agora e sempre! Agora e sempre! Há uma coisa que muitos colegas meus estrangeiros estranham. É como é que 50 anos depois, infalivelmente todos os anos, há uma manifestação que no dia 25 de Abril desce a avenida, com milhares e milhares de pessoas, o que significa que meio século depois a Revolução não perdeu caráter mobilizador como referência, por menos uma parte importante da sociedade. Vengo desde Madrid y he venido específicamente para celebrar esta fiesta con todos vosotros, con el hermano pueblo portugués, y vengo porque creo en la transversalidad de la lucha que todos los pueblos tenemos. Creo que es importantísimo el recuerdo y me llena de una enormísima satisfacción poder compartir con todos mis hermanos portugueses, mis hermanas portuguesas, de este momento tan especial. O participar no desfile do 25 de Abril é uma coisa que é praticamente uma rotina. Portanto, a partir do momento em que nós somos convocados para a primeira reunião com a comissão organizadora do desfile, a coisa acaba por entrar em andamento. E, portanto, começa aí a divulgação, não é? O lembrar os sócios que é o dia do desfile. Quando tinha uns 16, foi a primeira vez que eu desci à avenida e, comparado com os 50 anos de agora, tinha muito menos gente, por isso vamos ver como é que corre isto. Não é um grupo que não tem nenhuma existência formal, a não ser a amizade que nos liga e os jantares que vamos fazendo. Este ano temos 3 núcleos de cartazes, que são os militares de Abril, portanto os capitães, o outro é o núcleo dos resistentes antifascistas, e depois temos um outro problema, na nossa perspectiva, muito importante, que é a questão da guerra e da paz. E temos então um núcleo com pombas, rolas do Picasso e com a palavra paz em várias línguas, entre elas árabe e hebraico. É um desfile fundamentalmente de comemoração. Isto não quer dizer que as pessoas não aproveitem para fazer a sua reivindicação com os seus cartazes de crítica. Isso faz parte da liberdade, mas, acima de tudo, é uma festa popular de alegria e de comemoração da liberdade. Eu não digo que está tudo bem, que está tudo correto,
nós também somos muito críticos em relação a várias coisas que não seguiram o caminho e os objetivos que nós julgaríamos e pretenderíamos que fossem seguidos, porque consideramos que eram melhores para todos nós. Nem sempre isso aconteceu, mas o cômputo geral é francamente positivo, mesmo com erros, com distorções que houve em alguns momentos. Isso depende muito da situação política que, entretanto, vimos que foi piorando com um pequeno intervalo de 8 anos, mas nós começámos com o Passos Coelho, Primeiro-Ministro, e estamos neste momento com 50 deputados do Chega na Assembleia da República. Portanto, a evolução política não foi propriamente no sentido daquilo que nós gostaríamos que tivesse sido. Portanto, para mim este ano está a ser bastante complicado a nível de gerir emoções, principalmente pelo contexto atual que estamos a viver. E enquanto pessoa com deficiência ainda mais, porque tenho consciência daquilo que pode significar uma mudança política dentro do quadro atual que estamos a viver e dentro daquilo que está subentendido daquilo que são as alterações políticas que estamos a viver neste momento. A experiência que as pessoas com deficiência têm de movimentos de direita não é de maneira nenhuma positivo. Governo, escuta! Os bairros estão em luta! Governo, escuta! Para! Governo, escuta! Os bairros estão em luta! Governo, escuta! Os bairros estão em luta! Fazer 50 anos na 25 de Abril, né? E o 25 de Abril foi uma coisa muito importante, mas muitas das propostas não chegaram aqui. Nas periferias, nós continuávamos a levar pauladas da polícia, a viver em casas sombrias ou sem habitação, e o transporte é um problema também, e o acesso à questão da cultura e ter incentivo e estímulo, problemas da questão do lazer, do desporto, continuamos a ser marginalizados. Há pouco tempo que nós se conseguiu a lei de nacionalidade de uma forma automática para grande parte de jovens que nasceram neste país, né? Este grande desvio à direita é um fenómeno internacional. É um fenómeno. Antes fosse uma coisa localizada em Portugal, mas não é. Em Espanha, é na França, é na Itália, é na Suécia, é na Finlândia. Os sistemas liberais estão em crise. Há digamos assim, um desequilíbrio da relação de forças favorável às forças mais conservadoras e reacionárias. Há uma ameaça de guerra. Aliás, já há guerra na Ucrânia, na faixa de Gaza. E vamos ver o que é que acontece. Ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Nós quisemos também prepará-la de uma forma ainda mais organizada, ainda mais mobilizadora, para termos este ano e a partir deste ano, nos próximos, cada vez mais gente a participar naquele desfile, de preferência que o desfile comece e chegue a uma altura em que já não dá para circular. São tantos os milhares de pessoas que gritam 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, que recordam e que celebram aquele momento, que dificilmente no futuro alguém ousará ou terá condições sequer mínimas para pôr em causa este avanço civilizacional que representou o 25 de Abril. Os valores, os objetivos, aquilo que estava pensado, aquilo que foi delineado para as conquistas de Abril, não chegou nunca efetivamente às pessoas com deficiência. Portanto, continua a ser não só um momento de comemoração, mas um momento de luta e um momento de reivindicação. Vai ser as duas coisas, festa e luta. Comemoração e reivindicação. Vai ser as duas coisas. Uma coisa nunca se separa da outra, não é? O que aí temos é um grande desafio pela frente, não é? E, portanto, este 25 de Abril espero bem que seja um prefácio dos combates que vamos ter pela frente. A gente não pode ficar distraído, nem sequer pode adormecer, porque já
conseguimos uma outra vitória. Não, há muita coisa, há muita gente a sofrer, há muita gente batida pelos patrões, há muita gente que os patrões não pagam, há muita gente que o documento estão 2, 3, 4 anos à espera de um documento. Um português não está assim. Comemorar e assinalar a data é importante, mas não vamos lá porque assinalar uma data, porque podíamos fazer uma festa aqui no bairro que seria muito mais interessante. Mais de reivindicação, porque nós temos coisas urgentes, nós não podemos dar ao luxo de fazer isso, a nossa condição não permite, porque a nossa vida é muito dura, é muito violenta. Tendo em conta o momento difícil que nós estamos a viver agora, acho que é necessário nós cada vez mais virmos para a rua e darmos a entender que estamos descontentes com o que tudo estamos a viver e que venham mais 50 anos completamente conscientes de que é preciso muito para lutar. Há largos segmentos da população que têm razões de queixa relativamente àquilo que foram as conquistas, muitas das conquistas sociais de Abril. E é aí que a extrema-direita cavalga. Como nos anos 30, o fascismo e o nazismo. Exatamente da mesma maneira. Cavalga esse descontentamento desesperado, mal informado, que aceita qualquer coisa para protestar. É literalmente a primeira vez que eu decidi ir à marcha, porque pronto, eu acho que com o estado político, ainda por cima sendo os 50 anos, é mais importante do que nunca aparecer e tentar ouvir, fazer a minha voz, pronto, tentar mostrar a nossa voz como povo que, pronto, lutou pelo 25 de Abril e que devia ser unido. Porque acho que é fundamental termos a noção que em qualquer sociedade, quando existe um grupo desfavorecido que é discriminado, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, toda a sociedade acaba por ser influenciada e acaba por sofrer essas consequências. E nós temos a consciência plena de que os imigrantes também querem festejar a liberdade e também querem liberdade para si, que estavam a ser bastante oprimidos e maltratados neste país e na Europa. Então vamos lá, vamos gritar aquilo que temos direito. I would like to request to all my Portugal government, please, if you are watching to me, André Ventura or whoever, and please do not do like this. We are human beings. We want to hug Portugal. We want to everyone. We are humanity, and please, we need love and we want to hug. That's it. We want to give information. So thank you very much. E há pouco tempo alguém disse que o escravo que não se levanta e não se revolta merece viver na sua miséria, né? E sair à rua é recusar esse lugar e não ser o bom escravo o bom negro ou um bom pobre miserável que a classe dominante adora, né? E basicamente é nisso que nós trabalhamos e apelamos que todas as pessoas se engajem, que isso não é uma só luta da periferia, é uma luta de toda a gente. Nós aqui temos esse preconceito de fechar as portas e transformar esta Europa, nós e outros países da União Europeia, transformar esta Europa numa Europa fortaleza. E este mundo global é de todos. É preciso que as pessoas não se esqueçam disso, nem os governantes, nem ninguém. Este mundo é de todos. Antes de haver fronteiras, as pessoas circulavam livremente. De não ter uma casa, o desespero, ter um problema de saúde e não ter resposta, o desespero de querer ter um salário melhor. Muitas vezes, perante essa primeira necessidade, a consciência do que é que foi 25 de Abril fica em segundo plano. E chegando o populismo ao ouvido, rapidamente se apaga este avanço, esta conquista, esta revolução. Portanto, o risco vem muito daí. Portanto, este dia e o que se vai seguir continua a ser muito, muito importante. Já o era até aqui e agora torna-se muito mais importante. Mas não só para os jovens, eu diria que para toda a população. Muitos anos para conseguir a liberdade, mas perdê-la é tão fácil, infelizmente. E é muito rápido. E portanto, há que estar alerta, há que passar mensagem, há que falar com toda a gente, há que falar com o vizinho, com o colega de
trabalho com o amigo e passar esta mensagem e dizer cuidado porque não é garantido e de um momento para o outro podemos retroceder completamente.